Eu gosto muito do meu trabalho porque eu viajei pelo mundo inteiro, mas é a primeira vez que eu venho para a América do Sul. Então, estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada. E meu trabalho atual é o programa de gestão da Bentley Systems, mas não é por isso que eu estou aqui para falar com vocês. Esse homem muito bonitão sou eu. Obrigado, diz ele. E há 5 meses atrás, eu estava trabalhando para a Crossrail. Eu estava trabalhando num projeto por 3 anos. Eu sou engenheiro civil e, além do Exército Britânico, eu passei minha vida inteira na área de construção civil. Então, faz pouco tempo que eu estou na Bentley. Então, os meus colegas da Bentley vão me perdoar, mas quando eu falar com eles, eu vou usar o meu chapéu de proteção, o meu capacete de proteção da Crossrail. E quando eu falar de nós, eu vou falar da Crossrail e não da Bentley. Então, fiquei 3 anos nesse projeto, foi o projeto mais legal que eu passei. Passamos tempo na engenharia civil, esse tipo de projeto que você espera a vida inteira. É a culminação de uma carreira para mim. Eu era gerente de informações, de projeto, eu trabalhei na Crossrail, que eu vou explicar, e qual era o meu cargo lá. Então, eu era a interface técnica, um tradutor, se vocês quiserem, entre a equipe de informações do cliente, que estabelecia as estratégias que eu tinha que entender e comunicar de volta às equipes que trabalhavam em campo, mas também a nossa cadeia de suprimentos, supply chain. E só tinha eu, um só, nesse projeto, e foi bastante desafiador. O que eu vou falar? Vocês ouviram muito de tecnologia, mas o que eu quero falar com vocês é a jornada de tecnologia e muito sobre processos e muito sobre mudanças, porque é uma jornada e uma nova forma de fazer as coisas. E é difícil, porque as pessoas não gostam de mudanças. Então, eu vou tentar dar a vocês alguns pontos principais sobre informações para ajudar vocês nessa jornada em que vocês estão embarcando nessa nova maneira de fazer as coisas no futuro. O meu colega falou do aspecto dos projetos. E eu não vou passar muito tempo nisso, mas Crossrail é uma nova infraestrutura para a cidade de Londres. Ele cruza a cidade de este a leste, e 2 setores. A seção azul está sendo entregue pelo operador chamado Network Rail, e a seção vermelha, que eu trabalho, a seção central, é uma subsidiária do operador de infraestrutura de transportes para Londres. Isso é interessante, porque Crossrail tem uma subsidiária. Foi criado pelo governo do Reino Unido e parou de existir no final do projeto. E o objetivo era só para fazer o sistema ferroviário, mas agia muito como um cliente. Então, alguns números. O Adrian já deu alguns números para vocês. Na seção azul, vocês veem que tem 90 quilômetros de rede de via férrea, e isso está acontecendo ao mesmo tempo que a seção central. 21 quilômetros de túneis do centro da cidade, ou seja, 42 quilômetros no total. E esse trabalho terminou há 2 meses atrás. O Aidan estava certo ou estava errado? Havia 8 novas estações sendo construídas. Uma delas está acima do solo, mas são estações novíssimas, sendo construídas no subterrâneo da cidade e com interface com as infraestruturas mais antigas. O sistema
metroviário do Reino Unido é um dos mais antigos do mundo. E adaptações para 20 das estações principais. E esse último número é uma declaração visionária. É a missão número 1, que tem uma visão muito forte. Entender por que você está proporcionando, oferecendo BIM. Por que você está fazendo essas informações, esse processo de informações do projeto até a construção e a manutenção. Você tem uma ideia, por exemplo, dos seus passageiros que vão usar essas informações para ter uma experiência excelente. Não é só um número, ele fala para o próximo slide que eu mostro aqui. Crossrail tinha uma visão muito forte. Tínhamos muita sorte porque herdamos um presidente que veio de um grande projeto do aeroporto de Heathrow, em Londres, e ele era um defensor do BIM. Ele realmente acreditava no BIM e ele queria trazer algumas dessas ideias para projetos maiores. Isso estava articulado nessa ideia da rede digital, da via férrea digital. E na estrutura da linha vermelha era a estrutura de operações. E como a nossa operação vai fazer a manutenção da rede e como a estrutura operacional vai gerenciar tudo isso de forma mais eficaz, para manter tudo em ordem. Como os passageiros vão interagir com essas informações. E isso foi feito já no início, antes de começarmos a construir o projeto. Algumas das ideias contidas aqui, anos antes de começarmos o projeto em si. Então, lição número 1, uma visão forte. E certifique-se de que você tem alguém na sua organização que acredite nisso. E que vai garantir que todo mundo acredite também nesta mensagem principal. Esse é o programa de entrega. Há algumas coisas que eu quero falar sobre esse slide. Vocês podem ver que começamos planejando em 2005, há 10 anos atrás. Havia já muita coisa acontecendo antes do projeto, portanto, e completamos a linha em 2013. Então, vocês podem imaginar, porque é tão grande e leva tanto tempo, que é como uma empresa. É algo que existe de forma permanente. E vocês têm que lembrar, quando você está desenhando a sua estratégia de BIM, que continua sendo um projeto e vai por mudanças de projetos ao longo do tempo. Isso vai ditar o tipo de informações que você quer coletar e o tipo de informações que você quer publicar. E também gerenciar e os sistemas que você quer utilizar para fazer isso de forma eficiente. É preciso ressaltar aqui, porque isso tem sido há tanto tempo que houve muitas mudanças no projeto. E eu vou ressaltar 2 mudanças, porque tem uma escola de pensamento que diz que uma vez que você formulou a sua estratégia, você fecha todas as mudanças e entrega, sem mudanças, continua o tempo todo. E um projeto desse tamanho, a gente não poderia ignorar o fato que haveria mudanças e a gente queria utilizar essas novas capacidades. Então, a sua estratégia de informações, você tem que provisionar e entender como você vai investigar essa tecnologia, como você vai testar a tecnologia sem impactar no projeto. Então, em 2008, algo grande aconteceu na Europa. Teve uma crise financeira e a gente não viu isso acontecer antes, mas teve um efeito muito grande, não só no projeto em si, mas foi um único evento que levou o governo britânico a começar a falar do BIM e articular esse processo. Então, entre 2008 em 2011, o governo começou a pensar. Em 2011, ele publicou a sua estratégia BIM.
Então, foi bem no meio do nosso projeto. E, de repente, estávamos ligados pelos requisitos dessa estratégia. Por sorte, o governo falou conosco quando estávamos formulando a nossa estratégia. Então, foi bom, mas tínhamos já um novo conjunto de requisitos que tínhamos que atender. Esse documento aqui foi mencionado pelo Aidan, é um padrão do governo britânico. Não sei se vocês já ouviram falar dessa norma, mas o BS 1122 prescreve como as informações de design são gerenciadas ao longo do projeto, de forma sistemática. Era algo que foi chamado o evento na programação no início do século e foi traduzido em uma norma. Queríamos adotar essa norma e foi que o que ajudou foi que o Project Wise veio com essa estratégia, mas outras coisas aconteceram também em termos de mudança de tecnologia. Os iPhones e os tablets surgiram e eles foram uma grande inovação, mas nos deu uma capacidade que nunca tínhamos imaginado antes e era parte da nossa estratégia de mobilidade. O Aidan tocou nesse assunto, eu não vou me estender, mas levou ao desenvolvimento dessa capacidade para a engenharia de campo. Lembre-se de que você tem um projeto, não importa o tamanho dele, não importa quanto tempo dure, lembre-se que é um projeto e entenda como a informação flui do começo até o fim. E vai por uma transição. Primeiro é um projeto de engenharia civil, mas também é uma entrega de um sistema de poder de construção da linha férrea. Quando o governo encomendou o projeto em 2014, no ponto médio, o governo do Reino Unido não é muito bonzinho com as instituições públicas. Em 2 semanas no programa e na nossa verba budgetária, eles falaram, para essa complexidade de projeto, não era normal estar em tão boa forma um projeto desse tamanho. E alguns slides óbvios aqui. A Crossrail é contratualmente complexa. O que vocês veem aqui é o relacionamento entre 100 contratos individuais no ciclo de vida do projeto. Desde os contratos iniciais, depois de construção, depois de operações e manutenção. Por que eu estou mostrando isso? Porque o risco é manter todos esses contratos equilibrados e gerenciá-los de forma consistente e garantir ao cliente que está acontecendo. E é aí que a estratégia BIM entra para garantir que há procedimentos e práticas em comum, normas em comum e sistemas em comum, que cada um dos contratos tem que cumprir. Outro slide óbvio é a complexidade técnica, é claro. Então, o que vocês veem aqui é um corte transversal de uma das plataformas de embarque. Cada uma das caixas coloridas é um contrato individual. Então, mais uma vez, temos muitos desses trabalhos, obras, feitas por empresas diferentes, contratos diferentes, separados. E temos que garantir que possamos coordenar e comunicar entre todos esses contratos. Então, ao usar o Project Wise, conseguimos garantir que, por exemplo, a empresa que faz a ventilação dos túneis poderia compartilhar o projeto para evitar problemas. E dissemos, o Project Wise permite que eles compartilhem a informação a qualquer momento, para qualquer objetivo. E incentivamos nossas empresas contratantes a adotar esse sistema. Alguns fatores básicos. Por que criamos dados para um projeto? O primeiro ponto é que há exigências legais para isso. A indústria de transporte por trilhos exige que sigamos essas normas legais, por questões de segurança,
também por outros motivos. E ponto número 2 é que se coletarmos essas informações e tornarmos acessíveis e disponíveis às pessoas certas, nos lugares certos, na hora certa, e tomar decisões melhores para garantir que a construção seja mais segura, mais eficiente e economizamos dinheiro. E isso é em projeto e construção. Mas não se esqueçam que Crossrail tem que operar por 150 anos. Assim que o sistema de metrô de Londres. E podemos conseguir economias enormes se forem feitas as decisões certas. Então, os investimentos podem ser recuperados em pouco tempo. Eu gosto desse slide. Tem muita coisa a dizer sobre ele. Eu vou fazer o possível. Eu falei sobre visão. Então, se você tem uma visão forte, é uma coisa, mas a próxima coisa, você tem que incorporar isso numa estratégia, num documento estratégico, que tem o objetivo de ter certeza que você entendeu o que você está fazendo, o objetivo, que oportunidades você vai ter, quais desafios você terá ao longo do caminho. Como você vai saber quando você chegar nesse objetivo? Você precisa documentar tudo isso e ter certeza que todo mundo na sua organização, sem exceção, e na sua cadeia de suprimento, entenda isso. Sem nenhuma dúvida, o valor de fazer isso. E uma vez que você fez isso, você pode começar a falar sobre requisitos, que informações eu preciso da minha cadeia de suprimento e quando e por quê. E aí você pode começar a incorporar isso nos seus requisitos contratuais. O que eu estou dizendo é que o cliente precisa ser inteligente, esperto e forte e exigir esses requisitos ao longo da sua cadeia de suprimento. A indústria da construção civil no Brasil é diferente da do Reino Unido, mas todas vão explorar as suas falhas se você não seguir a cadeia de suprimento. Você vai mudar e fechar todas as ambiguidades com o seu projeto. Você vai remover todos os empecilhos e você vai incentivar as pessoas a ganharem dinheiro de forma diferente, através da certeza e não da incerteza. Então, os seus contratos têm que incentivar as empresas contratadas que, se terminarem mais cedo e economizar dinheiro, vão ganhar o bônus. Você terá um produto de qualidade no tempo certo, com um custo menor. Mas muitas pessoas na sua cadeia de suprimento não vão gostar disso. Então, o círculo azul que eu mostrei, a Crossrail é uma empresa, apesar de ser uma empresa pública. Você pode ter sistemas que gerenciam esses dados, mas algumas dos seus sistemas de informação técnica nessa linha vermelha são sistemas para dar suporte ao fluxo de informações, do projeto conceitual até as operações. Se você fizer tudo certo e você termina com informações de ativos e outras informações para dar apoio à transição para o cliente, para que ele possa fazer bom uso dessas operações durante as operações. Na verdade, tem uma coisa faltando aqui. Se você entender como é isso, então isso deve te ajudar com sua visão e os seus requisitos. Então, ter o entendimento no início do processo, começar o mais cedo possível. Se você gastar dinheiro já no início, no tempo certo, para resolver algumas dessas questões, você vai economizar dinheiro lá na frente. Eu entendo as restrições de tempo e de dinheiro, mas acredite, vale o esforço. E a evidência, as provas que a gente tem na Crossrail apoiam isso. Projetos que ainda são gerenciados dessa forma. Nós temos disciplinas de backgrounds diferentes, talvez nunca tenham trabalhado juntos,
Talvez isso torne um produto complicado se a gente tem preocupações com relação a tempo e orçamento. Uma coisa, o pessoal pensa que isso é novo, esse jeito de trocar informações é novo. Não, os egípcios construíram as pirâmides da mesma forma que a gente faz hoje. A diferença é, o jeito que eles trocavam a informação era diferente, eles tinham o papiro, né, para trocar informação. Então, o que está diferente hoje? Hoje, o motivo da gente estar aqui hoje nessa sala, tecnologia. Então, nos anos 90, eu tenho idade para lembrar disso, na verdade, sou muito mais novo do que minha aparência, gente. Então, houve uma mudança. A gente pegou aquela informação que ficava no papel, transformou em informação digital e mandava para as pessoas de maneira muito rápida. Maravilha. Criamos um problema, caos, porque a gente entendia o controle na época do papel. Eu te mandei uma carta, eu te mandei uma informação, eu posso controlar e ver onde ela foi. De repente, a gente não conseguia fazer mais isso, a não ser que você conseguisse fazer esse gerenciamento do teu inbox, e eu não consigo fazer isso. A gente teve o Extranet no Reino Unido, era um sistema eletrônico, um sistema de gerenciamento eletrônico que fazia esse gerenciamento do mesmo jeito que os papéis. Se você vai compartilhar isso no papel, você precisa estar logado, você tem esse controle e você tem essa estrutura comum de arquivo. Então, existe algum controle nesse caos. Era bom, mas ainda estava baseado nesse pensamento de papel. Então, a gente tinha uma coisa num sistema só. A gente teve a padronização, isso foi bom. Eu não estou dizendo que foi esse exemplo em particular, mas a gente conseguiu começar a fazer as coisas tendo em PDF. Então, a gente vai começar a fazer isso com os desenhos hoje também. A gente vai usar Excel, enfim, PDF, e isso começou a ser prescrito naquela época. Coisas essenciais ao BIM começaram naquela época. Então, no Crossrail, isso foi uma evolução desse pensamento. A grande diferença, já falamos algumas vezes hoje, o sistema Federation, a Federação da Informação. Isso foi porque alguns vendors, Bentley é um, que o BIM não é só uma tecnologia, mas que você mantém a inteligência do BIM em um modelo só. Por que você criaria dados e os manteria em um sistema que, né, gerencia modelos? Não faz sentido. Faz o modelo ficar pesado, não ser portável. A gente falou da mobilidade tanto hoje, né? Então, qual é o melhor lugar? Uma base de dados. Isso foi designado, foi projetado justamente para isso. Então, cada sistema tem uma particularidade. O poder, então, vem de ligar todos esses no mesmo ambiente, ao mesmo ambiente, é isso. Então, no Crossrail, a gente manteve os nossos modelos apropriadamente feitos, de acordo com a função. Eles eram um sistema de gerenciamento ou ligado à base de dados. Então, o modelo ficava leve, então você clicava, ele vai trazer essa base de dados para você quando clicado. Então, esses modelos no Crossrail nos ajudaram muito a fazer isso. Claro, com relação à tecnologia móvel que a gente está levando à frente hoje. Então, a gente chamava isso de ambiente de dados comum. Desculpa, isso é bem simples, uma visão bem simples aqui. Então, a gente saía e procurava os melhores sistemas que nós acreditávamos que a gente que conseguissem
gerir cada um desses sistemas. Por exemplo, a gente tem o Natural Safety, a Health and Safety. SAP está gerenciando outro, a gestão de outro é feita por outro. E aqui no meio desse ambiente, a gente tem um sistema que permite que a gente consiga ligar todos esses sistemas. Eu não vou dizer que a Crossrail conseguiu ligar todos os sistemas, ainda tem muito para ser feito nos próximos anos. Mas Lloyds, uma consultoria independente, fez uma recomendação sobre o tipo de sistemas que a gente tinha, o que, que a gente estava usando bem, o que, que a gente não estava, e um sistema que a gente identificou foi Enterprise Bridge, EP, que naquela época a gente não tinha. E estava fazendo um trabalho bem. A gente tinha outro sistema chamado Documentum e não estava fazendo o que a gente queria fazer, mas isso podia ser por causa do poder, conseguia fazer referência e conectar com outros sistemas, é exatamente o que a gente queria. E a gente entendeu que EB veio, a Bentley veio e comprou a EB, nos deu muita fé, muita segurança da gente suportar apoiar esse programa, que isso ia funcionar. Para os sistemas múltiplos, isso produzia vários propósitos. Então, por exemplo, o gerenciamento na Crossway, a gente queria dashboards, a gente queria painéis, o controle dos nossos dados para saber como o projeto estava indo. A gente queria matrizes, a gente queria painéis produzidos em Excel. A gente podia pegar as planilhas, os diagramas, que é uma coisa que gestão adora. A minha paixão é mobilidade. Então, a gente conseguiria trazer isso com esses aparelhos de mobilidade para os engenheiros. A gente conseguia pegar essa informação em campo e trazer para o sistema. A gente tinha os relatórios de gestão para a gente entender. Lembra do documento de estratégia? Isso dizia para a gente como a gente estava indo, se a gente estava indo bem ou não. E isso estava sendo descrito desde o começo. Por que era importante? Porque eu tinha umas capacidades realmente muito importantes aqui. A gente conseguia fazer esse link aqui desses documentos, ou mudar simplesmente com os eventos ou as pessoas. Naquele momento, a gente não está falando de Bentley, naquela época isso não existia. Se a gente lembra o poder do Malcolm? Se a gente tivesse isso naquela época, caramba. Então, a gente pegava dois modelos de extração, a gente fazia a publicação disso como PDF, a gente tinha esse repositório fantástico para acesso de dados, também com o apoio de Oracle e SAP. Foi uma decisão muito fácil da gente fazer, de começar a usá-los. Isso foi um exemplo de como isso foi muito importante. Pegar a informação, fatiar e apresentá-las de maneira diferente. A gente chama isso de estruturas virtuais, que é uma outra capacidade. Eu estava pensando como é que eu ia explicar isso para vocês. Muitos de vocês têm algum tipo de aparelho como esse para música, não é? Então, vocês vão comprar os álbuns de tipos de música diferentes na mesma estrutura. A gente pode pegar o álbum inteiro ou uma música em específico e a gente produz essas playlists do nosso gosto. E, tá bom, a história é boa, Nil, mas onde você está indo com isso? O que você quer dizer? Então, a gente tinha um foco muito grande de handover. A gente tinha essa estratégia pensando no final. A gente pensava que tipo de informação a gente precisa passar, a gente precisa entregar e como a gente vai fazer isso? A coleta, o gerenciamento, como é que a gente vai passar isso para o cliente? Então, a primeira coisa que a gente fez foi usar essa capacidade para prescrever. Lembra que eu falei do cliente ser forte, fazer o que a gente pediu para ele fazer? Então, nós pedimos que eles começassem a coletar e publicar informação nesse formato. 3 formatos simples: estações,
estações e shuffles e puddles. Então, não está muito claro aqui, na verdade, essa é uma das nossas estações, por exemplo. Então, essas caixinhas aqui eram um contrato individual que a gente sabia que existia. Então, nós demos essa estrutura mandatória. Então, Construction Masterable Deliverable Lists. E a gente também usou cores aqui, para a gente saber que informação estava relevante, como é que a gente trabalhava com essas informações, o que estava faltando. Então, as pessoas pensavam que a entrega do projeto vem simplesmente no final. A gente mudou isso. Não. A entrega, na verdade, começa realmente no começo do processo. Assim que as coisas estão progredindo, a gente pede para o pessoal de supply chain para começar a preencher essas estruturas aqui. E aí a gente tem um ambiente de dados comuns. Cada uma dessas caixinhas é um desses aqui, ó. Gente, continua aqui comigo. Isso aqui é uma representação muito simples, mas muitas estão no EP, algumas estão no ProjectWise, algumas não estão aqui. Então, o que a gente conseguiu fazer, se vocês lembram daquela ideia dos álbuns, da música, é isso aqui, ó. Playlists, ali no final. Então, aqui a gente tem duas partes da organização. Então, o metrô de Londres em cima e os trens British Rail no final, embaixo. Então, digitalmente e fisicamente a gente está falando aqui. Então, 20% no metrô, 60% nos transportes de Londres aqui de informação residual. Duas organizações muito diferentes. O metrô, a gente tem equipamento de 150 anos. Tem uma brincadeira, não é muito legal, mas 150 anos de idade, com equipamento dessa idade, processo dessa idade e a visão com relação ao trabalho também de 150 anos. Então, a gente pegava essa informação, a maioria das vezes eles não sabiam que informação que eles queriam, é simplesmente o jeito que eles faziam isso. O que eles queriam, o que eles tinham era essa planilha horrorosa com os resultados, e a gente passava um tempão tentando convencê-los de que essa não era a maneira certa de fazer isso. Uma das maneiras que a gente fez foi com essa informação rica aqui, que a gente gasta o dinheiro do contribuinte, eles realmente vão simplesmente jogar isso no lixo, porque eles estariam fazendo isso. Então, houve muita pressão política, muita discussão política, ainda está havendo isso hoje, para que eles entendam isso. Nós não passamos tempo suficiente ainda trabalhando, na verdade, desde o começo. Com os trens, a gente tem muito mais nova, faz o quê? 20 anos que eles estão usando? Eles têm uma visão muito nova, muito fresca. Na verdade, isso faz diferença. O que eu quero dizer? Se a gente não conseguir convencer o pessoal do metrô e o pessoal do trem, não tem problema. A gente continua conseguindo produzir essa informação. Mas outra coisa que a gente pode fazer aqui é a gente consegue fazer essas verificações de informação no nosso ambiente antes de passar, antes de entregar. Se a gente souber quais são os requerimentos, as requisições, a gente faz esses checks, essas verificações, para ter certeza de que a entrega vai correr bem, porque no Crossrail você pode imaginar o tamanho do projeto para entregar isso para o cliente. E eu sempre descrevo como se fosse uma onda enorme vindo para a praia e você falando, meu Deus, se eu não tiver com isso tudo pronto, eu vou acabar me afogando no final. Se você não pensar nisso no futuro, se você não pensar que tem essa onda gigante vindo, se você se preparar, você vai conseguir boiar e não se afogar. Quando a gente estiver pensando no metrô, como é que eles vão usar isso em operações? De novo, muito simples esse diagrama aqui. A gente tem sistemas que eles usam, os dados para fazer manutenção, por exemplo. Esses são os sistemas mais
tradicionais que ele usa, eles não querem desistir disso. E agora, essa estratégia de entrega, como eles lidam com isso? Não, você não precisa fazer isso, nós falamos para ele. Você tem o Coin Data Environment, né? O ambiente. Vocês podem usar, todos vocês, e compartilhar. Por exemplo, se a gente construísse uma sala de switch, uma parte da organização é proprietária, mas tem equipamento da outra parte. Então, pode ter relação com os stakeholders também. Antigamente, você ia ficar com a informação perdida, porque eles não são informados, como isso mudou, eles não têm a informação atualizada, enfim. Se você permite que alguém tenha acesso a isso e ao máximo, eles estão olhando a todos os dados no ambiente. Sempre vão olhar a versão mais atualizada. Então, é muito interessante, é uma ideia muito interessante, mas muito difícil de ser atingida. Uma das coisas que a gente fez para tentar ganhar e convencê-los na indústria de óleo e gás foi falar para manter o sistema em equilíbrio. A gente fez, olha, sentou com eles numa mesa e não ficar gritando. Como crianças, a gente falou, olha, quer saber? Vamos ser adultos, a gente fez um trabalho, está aqui, essa é a fundação que vai ajudar vocês a atingir essa visão. Mas eu estou fazendo isso soar muito fácil, né? Mas não é. É muito difícil, mas vale a pena. E é alguma coisa que talvez a Crossrail podia ter feito muito, muito antes, muito mais cedo. Então, o que isso significa? Nós estamos falando de uma mudança de cultura, educar a nossa supply chain, a nossa equipe e construir duas, uma a virtual e a outra a empresa física. As duas são super importantes. E isso é muito, muito difícil para as pessoas entenderem. Eu sou um engenheiro, eu entendo o mundo físico. A gente funciona muito bem, tem sistemas ótimos para a entrega disso, para gerenciamento de gestão de qualidade, por exemplo. Então, tudo bem. A gente tem listas e relatórios e sistemas para gerenciar isso. Vocês têm alguma ideia de que cara um defeito vai ter no mundo virtual? Quando a gente está falando de um ativo virtual? Então, a gente está tentando mudar esse pensamento, porque se você consegue identificar um defeito no começo, o custo é muito mais baixo do que esperar para consertar isso no mundo físico. O custo de uma estação é, sei lá, vamos dizer, centenas de dólares. Imagina quantas estações, cada uma. Esse é o dinheiro de projetos enormes todos os dias. É um jeito fácil de se economizar dinheiro. Quando eu comecei na construção, eu vou fazer uma analogia, eu acho que a minha primeira semana eu estava carregando cimento, não tinha segurança nenhuma. Se eu virasse para o meu supervisor e falasse, olha, isso é muito perigoso, eu não quero fazer isso. O que você acha que o meu supervisor ia me falar? Beleza, vai lá e arruma outro trabalho, então, acha outro emprego. 25 anos depois, quando eu estava na Crossrail, eu não vou entrar em nenhum local de construção sem EPI, por exemplo. Se eu estiver fazendo alguma coisa vagamente perigosa, me mandam para fora. Todos entendemos que é uma jornada. E eu vou discutir que vai demorar esse tempo para a gente chegar lá. Não importa quanto tempo, a gente precisa fazer. É um processo, um conjunto de processos que começou há muitos anos. A Crossrail está na vanguarda desse processo. Infelizmente, a gente pagou um custo
absolutamente desproporcional, porque os projetos que vêm depois, se eles se espelharem no que a gente fez, eles vão economizar muito dinheiro. Mas se eu mostrar para vocês o valor, eu vou levar vocês para os técnicos para mostrar, olha, 50 pessoas para mostrar tudo que a gente fez. Tem um número enorme de pessoas e, claro, um custo enorme. A gente não precisa desse tanto de pessoas, gente. Vocês escutaram isso já, né? É integração de dados para o projeto, para a construção e para a operação desses ciclos de vida que a gente falou. Como engenheiro, você está preocupado com engenheiro. Se você é arquiteto, está perguntando com arquitetura. A gente precisa parar disso, a gente tem que trabalhar juntos, de forma inteligente, que é o próximo ponto aqui. Gestão colaborativa de todos os tipos de informação. O que isso significa? A gente está falando de contrato, a gente está falando de riscos. Tudo bem, a gente pode falar que a gente vai fazer, mas a gente precisa entender o porquê que a gente está fazendo isso e as consequências disso. A gente precisa ter conhecimento disso. A gente não pode simplesmente pensar, vai dar tudo certo, a gente vai ser feliz. A gente precisa entender o porquê que a gente está fazendo, o valor de fazer isso e as mudanças, os desafios. Vocês escutaram muito hoje, né? Uma única fonte de verdade. Se a gente conseguir usar essa fonte de dados que você conhece, que você confia, você pode checar de onde ela vem, para onde ela vai, você consegue fazer essa decisão, tomar essa decisão. É simples assim. Provavelmente acabou meu tempo aqui, mas eu só quero ressaltar 3 áreas que eu acho essenciais no BIM. O primeiro é o desenvolvimento de tecnologia. Primeiro, fizemos parcerias com a Bentley e foi impopular na nossa cadeia de suprimento. Eles não gostavam do fato que eles produziam dados para nós e tinha que ser em formato DGN. Eles queriam usar padrões neutros, mas na época isso não era bem visto. Para transferência de informações de projeto, na época que tomamos a decisão, a gente achou que haveria uma inconsistência de dados entre os sistemas, mas na época a Bentley produziu um processo nos ProjectWise que era fora da caixa. A gente pagou por aquela decisão. Talvez as empresas contratadas não gostaram daquela decisão e pagamos por isso. E 2 vezes, porque fizemos o treinamento, licenças adicionais, o ambiente de aprendizado, é o custo do projeto. Eu tenho um slide que vai falar disso, tem o painel de especialistas, pessoas da área acadêmica, para rever a nossa estratégia. Vimos a adoção da estratégia de operação e manutenção e essa visão para a gestão de ativos. Queríamos harmonizar o sistema no transporte de Londres e também gerenciar os ativos na Crossrail para persuadir a TfL para alinhar todos os ativos em 25 e 50 anos. Depois vimos a migração das ferramentas. E parece uma declaração arrogante, mas você quer ver o projeto que vai liderar a construção no Reino Unido, na Europa e no mundo. Você quer explorar capacidades e ver o que a tecnologia vai nos oferecer. E colocar muita ênfase na visualização. Como podemos usar informação em 3D de uma forma não usual. Podemos usar para design, para projeto. E eu tenho alguns exemplos em 4D. 4D, porque
trata-se de mudança. Você tem que convencer as pessoas na organização de que essa é uma decisão certa que vai levar a um mundo novo e fantástico. E como você come um elefante, um pedaço de cada vez. Você precisa encontrar a forma mais interessante de mostrar que é um custo mais baixo e demonstrar que podemos resolver e economizar milhões de libras. A Academia de Informação da Crossrail era uma instalação que a Bentley criou para nós. Qual era o objetivo? Era engajar a nossa cadeia de suprimentos, era fazer com que entendessem a nossa estratégia. Tratamos eles como adultos. E a gente tratou eles como adultos, passamos todas as informações, deu a oportunidade de questionar o processo, mas também garantimos que eles entenderam o nosso procedimento. Então, foi uma ferramenta de mitigação de risco. Era um ambiente replicado, a gente testou a tecnologia sem interromper a tecnologia. Tem milhares de pessoas que passaram por essa academia. Cada equipe de projeto passou por essa academia e recebeu um certificado de treinamento. E trouxemos também as empresas terceirizadas, e as empresas gostaram tanto que trouxeram outras empresas que eram parceiras, porque eles viram os benefícios de alinhar todo mundo para trabalhar da mesma forma. Um exemplo para vocês. Temos processos muito bons na Crossrail. Alguns desses processos têm 50 páginas, mas podem ser os melhores processos do mundo. Se eu fosse mandar um documento de 50 páginas para você e pedisse para ler, você leria? Você leria 50 páginas? Minha experiência é que não, você não lê. A academia foi o lugar onde a gente reunia as pessoas e visitava o local e dizia, você tem que ler esse documento, mas se você não fizer, tem 5 coisas mais importantes que você tem que saber e fazer. Aqui é um exemplo em 4D, só para dar uma ideia de economia de custo. Uma das 8 estações que tivemos, o valor de cada estação é de 5 milhões de libras, então pegamos um modelo 3D, colocamos no programa de entrega. O custo de desenvolver esse programa em tecnologia e pessoal era mais de 20 mil libras. Então, economizamos muito nas contingências. Por que as contingências? Porque há muito risco de tomar as decisões. Então, colocamos dinheiro de lado. E se soubermos mais, se tivermos mais informações, tomaremos decisões melhores e economizaremos dinheiro. Então, como dizem os americanos, façam a matemática, façam os cálculos. Então, é possível reconhecer e fazer melhor. E um melhor entendimento da construção através da visualização, para simular a construção e entender o que pode fazer da forma mais eficiente e segura. E mais eficiente sempre usando as informações mais atualizadas. Tínhamos normas e especificações em comum, processos em comum. Cada contrato, sem exceção, da engenharia civil até as equipes de treinamento. Claro, adaptados para atender ao que estávamos fazendo. Todo mundo tem que usar o projeto da mesma forma. Todos têm que usar ProjectWise, sem exceções. Eles tinham que compartilhar as informações da mesma forma. Então, esse exemplo aqui é os nossos modelos 3D. A gente tinha um apêndice J, que dizia às empresas que eles tinham que modelar, por exemplo, as tubulações até 40 milímetros
Por quê? Porque queríamos uma representação volumétrica. A gente não precisava do nível do detalhamento, era não eficiente, mas todo mundo teve que fazer da mesma forma, no mesmo nível de detalhamento. E eles tinham que se comprometer a fazer isso. Esse é o círculo que mostra a minha história na Crossrail. Eu adorei trabalhar lá. Tinha cheio de pessoas jovens, comprometidas, que tinham o poder de pensar em novas ideias e testá-las. Então, a gente ficou muito animado, mas também as pessoas estavam muito assustadas, porque por isso que os círculos vão em direções diferentes. Tem resistência também, mas tínhamos o incentivo de nos comprometermos. Uma das coisas que eu gostei era a atitude do fracasso. Muitas pessoas acham que o Thomas Edison acordou um dia e decidiu que ele ia criar a lâmpada. Isso é o que achamos na construção. Ninguém quer ser associado à falha. Mas o Thomas Edison falhou 99 vezes até que chegou à criação de uma lâmpada. Então a gente tem o incentivo de tentar e falhar até conseguir fazer a forma certa. O problema é não tentar e não arriscar de falhar. E ter curiosidade, não ter muito julgamento. Nos princípios, trabalhar juntos para criar um único processo. Usamos ProjectWise para gerenciar o nosso processo em 3D. Usamos a tecnologia Smartboard. Não mais pessoas em volta de uma mesa. Esse sistema já mudou. O scanner de laser. Trabalhamos com a equipe para validar a qualidade das informações que estavam sendo enviadas à cadeia de suprimento. Não dava para escanear tudo, mas podemos ver onde as coisas estavam atingindo o nível de tolerância. Éramos como policiais para validar as coisas certas e as mudanças de atitude e as mudanças de comportamento. Mas algo interessante, porque tínhamos essa equipe. Às vezes as empresas nos ligavam e diziam, eu tenho um vínculo contratual para fazer isso, mas podemos usar a nossa equipe. O cliente tradicional diria, não, você tem que fazer, então faça. E haveria um argumento jurídico, mas a gente então mandava a nossa equipe a nossas custas para ajudar. Mas por que não faríamos isso? Por que não queremos encontrar onde é o problema? Por que não queremos ajudar as nossas empresas terceirizadas? Então, não é só tecnologia, é uma questão de comportamento, de mudar a forma como você colabora com toda a sua cadeia de suprimento. É o exemplo do BS 1122. Você trabalha em ProjectWise, você pode ter um arquivo listado como o trabalho em curso. É importante que a qualquer momento você tenha uma informação adicional e se você acessar alguma informação pública, você sabe o objetivo de por que essa informação está sendo compartilhada. Você faz uma verificação simples para ver se está tudo alinhado, todos os sistemas coordenados estão alinhados. Você pode publicar informações através do ProjectWise. Isso pode ser para vários objetivos, para fazer coordenação de interface, você pode fazer coordenação de modelo, e você pode também querer compartilhar para outros motivos. Mas qualquer coisa que esteja impresso, você tem que mostrar no seu projeto. Tudo tem um significado, então você entendeu por que aquilo foi publicado naquele momento. Pode ser por motivos de
fabricação ou estar pronto para a construção. Mas foi publicado, pode ser rejeitado e pode ser revisado. E todo mundo estava usando o mesmo sistema. Todas as coisas que eu mostrei são importantes. Um exemplo, coordenação. Por exemplo, um dos nossos túneis. Os números que vocês podem ver aqui é um contrato. Aqui os projetistas trabalhando num elemento do projeto, tínhamos que ter certeza que todos compartilhavam informações de forma consistente, para que tudo estivesse em equilíbrio. Aqui é uma visualização de uma das nossas estações, algumas das infraestrutura, várias linhas subterrâneas, e aqui está a nossa estação, 30 metros abaixo do solo. Isso é o que sabíamos, isso que conseguimos modelar. Vocês podem dizer que isso vai a uma boa profundidade. Fizemos isso com muitas informações históricas que precisavam ser escaneadas, fizemos muito trabalho, mas no final das contas foi muito mais fácil para nós. Esse é um exemplo que eu gosto muito da infraestrutura existente. Aqui fizemos o nosso projeto contando com a infraestrutura existente. Aqui estava abaixo das fundações de uma escada rolante. Aqui é a linha norte e a gente convenceu o pessoal que a gente poderia fazer a construção de forma segura. Aqui o que vocês estão vendo, 3 contratos em proximidade, os túneis piloto, TBM, para entender a sequência do trabalho e economizar assim muito dinheiro. Isso é o que é um alinhamento de concreto, e essa é uma sequência de construção, para que as equipes entendam como tudo funciona. E os engenheiros adoram 3D, porque até hoje eles trabalharam em 2D. Esse é o modelo operacional. Esse é num iPad. Esses são dados reais. Imagine que você é um passageiro ou você é um operador de manutenção. Então, usando sistemas e informações geoespaciais de modelagem e aquele ambiente federado, você navega pela estação. Podemos navegar. Os seus passageiros podem usar isso, se quiserem. O que eu não mostro nesse vídeo é que você pode transformar as informações dos ativos. Então, você passa de um modelo 3D com informações. Você pode tirar essa informações de matriz, você pode trabalhar nessas informações e compartilhar essas informações usando um iPad ou um dispositivo móvel. Apenas agora pensamentos conclusivos. É um projeto muito grande. E 4,8 bilhões de libras. E alguns desses números já estão desatualizados, mas tudo que vocês viram, o tamanho, a complexidade, a natureza do projeto em si, poderia ter sido feito sem o BIM. Acho que não teria sido impossível, mas teria sido muito mais difícil. Eu não acho que a gente teria percebido o desempenho que a gente teve, e o cronograma, e a economia de fundos, se não tivéssemos usado o BIM. O bom de Crossrail é que fomos os pioneiros e experimentamos. E algumas coisas não deram certo, mas outras deram muito certo. E estamos muito felizes de compartilhar isso com vocês. E se vocês vierem para Londres, podem falar comigo ou alguém da equipe da Crossrail que podem responder as suas perguntas. E se vocês tiverem mais perguntas, falem com a Raquel ou falem comigo.
A Raquel foi para Londres e conheceu o projeto já em fase de operação. Essa é a minha foto no último dia de trabalho. Eu sou esse cara da esquerda e essa foto foi dada pelos meus colegas que colocaram isso numa cerimônia, colocaram num porta-retratos e me deram essa foto. Esse foi um símbolo da minha jornada pela Crossrail. E é que nem aqui a entrada da luz no fim do túnel. E o motivo pelo slide é para mostrar que a jornada continua. E tem luz no fim do túnel, mas é uma longa jornada e leva tempo e é difícil. E precisa de coragem. Algumas coisas vão dar certo, algumas coisas não vão dar, mas há uma grande realização em fazer esse projeto. Muito obrigado. E não sei se eu posso responder perguntas, se vocês tiverem. O que o Malcolm disse, eu acho que eu sou o único inglês além do Aidan. E qual é a expressão que você usou, Aidan? Somos um pouco conservadores. E se alguns de vocês quiserem me comprar um monte de cerveja mais tarde, talvez vocês vão ter uma resposta diferente das coisas que eu disse agora. Does anyone want to ask a question to Neil? Eu tenho uma pergunta pessoal, porque você demonstrou paixão. Boa pergunta. Foi uma decisão difícil de se tomar e quando você agora na indústria do gás tem um desafio semelhante que tínhamos. Temos uma crise no preço do petróleo. O que é interessante é que em 2008, se você não fazia nada a respeito, mostrava como éramos ineficientes. Eles sabem que são ineficientes, mas hoje eu quero ajudar nos principais projetos e a economizar dinheiro. Então, espero que eu consegui na Crossrail e em outros setores e pegar tudo que eu aprendi daquele projeto e transferir para outras áreas. É um outro desafio, Clara. Então, tem uma noite interessante. Na verdade, eu tinha 1 ou 2 anos só mais lá em engenharia. A resposta mais honesta que eu posso te dar. Any other questions? Eu fiz um trabalho tão bom, olha isso. Por isso que eles não querem perguntar.